Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, hoje provocando a família uberabense a pensar e a falar mais sobre literatura, sobre música, sobre cultura de um modo geral, porque nós estamos trazendo aqui, está aqui ao meu lado, o Frederico Oliveira, que é professor, é escritor, é poeta, é músico, tem 2 décadas de vida dedicada à cultura e nós não o conhecíamos. Prazer conhecê-lo. Obrigado por aceitar o nosso convite. O prazer é todo nosso. Esse Maravilha. Convite vem em bom tempo, começo de ano. Isso mesmo. Essa é a nossa proposta. A gente quer começar o ano de 2024 dessa forma, trazendo novidades, trazendo assunto interessante para a nossa comunidade. Está aí a cultura, está aí a escrita. Professor, sim. Frederico, Fred, vou chamá-lo assim, posso? Pode. Professor Fred, é muito conhecido em várias e várias escolas aqui em Uberaba. Conta um pouco da sua história para que quem está nos assistindo possa conhecer também. Maravilha. Pois bem, falar de história é falar também da minha formação, né, Paulo? Eu atuo como professor, né, há alguns anos aqui na cidade de Uberaba, hoje em escolas particulares. Certo. As disciplinas que eu leciono, filosofia, sociologia e história, estão aí, né, como aquelas que a gente demanda para ensinar, para tocar, para chegar até os alunos com o conhecimento que a gente tem estudado. Certo. Desde então é isso que a gente tem feito, né? Tentando Legal. movimentar. Já são mais de 2 décadas. Como professor como nas professor. Escolas aqui, mais de uma década. Mais de uma década. Mais de uma década. Mas como artista, como homem da cultura, vamos chamar assim, mais de 2 décadas. mais de 2 décadas. Sim. Está aqui na minha mão A Escuridão Fez a Vela. O nome é muito sugestivo e tem uma lógica, né? Sim, sim. Onde há escuridão, sempre tem alguém que quer acender uma luz, né? Sim. Eu vou mostrando enquanto você conta como é que surgiu essa ideia, esse livro, essa obra. É a mais recente. É a minha obra mais recente, ela foi lançada no aqui. meio do ano de 2023. Desde então a gente tem feito um trabalho de divulgação em então redes faz pouco sociais. tempo que Sim, você 6 publicou. meses. Legal. 6 meses. E a gente tem feito aí um trabalho de divulgação. O lançamento foi no Teatro Experimental de Uberaba. A gente contou aí com a presença de mais de 150 pessoas. Foi um momento muito especial e é uma obra que eu trabalhei nela 2 anos. Certo. Né, em meio a tudo aquilo que a gente vivenciou nos últimos anos, pandemia, né, essas mudanças então de daí paradigma. veio a inspiração. Também veio essas mudanças de paradigma. Em 2021 eu lancei meu primeiro livro de poesia, que é Uma Conversa com a Dor Eu Sorri, e tinha algumas anotações pensando em questões de métrica dentro da poesia, do ritmo, né, da sonoridade, mas também com essas questões existencialistas, né, que nos tocam, né, como que o erro, né, a escuridão, o tombo, né, a reclusão, a solidão, também são escolas que nos ajudam a pensar. Como é que isso tudo afetou o nosso comportamento. Como né, que isso, ao longo da nossa história como indivíduos, né, pessoas, seres humanos, como que essas questões nos chegam. Né, e aí eu estabeleci um diálogo poético, algumas questões, né, de ordem pessoal, que foram, né, se transmutando, se traduzindo em poesia. E desde então... Você sempre provoca na sua escrita, eu sempre vejo aqui alguns títulos, texto é elo. Você sempre faz essas provocações? O título, aliás, já é uma provocação. Né? A ideia do título e das poesias em si, Paulo, elas vão ao encontro de um incômodo que é individual mesmo, de que maneira a gente é poesia, a gente faz poesia e comunica a nossa poesia. Então, assim, a ideia do título era justamente, já desde o princípio, né, tentar transmitir alguma coisa pela palavra. Né? E aí essa possibilidade de, em poemas curtos, né, alguns inspirados também, né, em métricas muito diretas, de que maneira a gente pode fazer com que aquele que está com a obra, né, com o livro em mãos... Você tem influência, né, do Haikai? Olha só, eu tenho amigos que estudam o Haikai, li bastante, mas as minhas influências não têm um diálogo direto com o Haikai, embora na maneira como a gente escreve... eu vejo aqui, quase tudo está à venda. Compraremos um lugar no quase. Isso. É sempre assim uma provocação. Uma curiosidade. Sim. Você leciona exatamente
o que para essa meninada nova dos nossos colégios? Essa é uma pergunta complexa, né? Porque o que e o como, eles fazem um diálogo constante, né? Isso. O que está relacionado ao conteúdo, o como é como você transmite o conteúdo. E como professor de filosofia e sociologia, que é que eu tenho a maior incidência, tem maior incidência, né? O que eu tenho lecionado é aquilo que, de fato, cada escola, dentro da sua programação, né, dentro da sua estrutura, dentro do seu sistema de ensino, né, nos coloca à disposição para ensinar. Né? Isso, a grade. A gente tem que seguir a grade. Isso. E claro que tem, como eu trabalho em escolas particulares, existe uma demanda, né, para ensinar os alunos a estudarem numa perspectiva de aprovação em vestibulares. Isso. Hoje a gente tem uma demanda muito grande de Enem, algumas universidades federais. O meu nicho de atuação é o ensino médio e cursinho, então não se desvincula, né, o conteúdo para preparar o aluno para uma aprovação. Mas é claro que a gente procura, dentro, né, das nossas possibilidades e limites, transmitir esse conteúdo de um jeito lúdico, de um jeito assertivo, reflexivo, que vai levar aí o discente a pensar a sua vida, a pensar seu lugar no mundo, a pensar seu ser social. Que legal. Né? Então é assim que a gente tem trabalhado. Ô Fred, eu vejo que aqui em Uberaba, aliás, não só aqui, eu acredito que no Brasil inteiro, né, nós temos uma discussão muito forte em termos de métodos, né? Sim, muito forte. Não sei o que, não sei qual. Você tem, assim, uma linha que você acha que está indo num caminho legal? Você acha que as várias precisam amadurecer? O que você fala para nós? Porque eu vejo muito falar do Montessori, vejo falar de outras redes, de outras linhas. E aí, o que é a sua percepção sobre essa pedagogia? Vamos entrar um pouco nisso aí, que eu acho bacana. Você tem uma percepção boa. Veja bem, quando a gente vai pensar em sistema de ensino, o nome já diz, né? É um sistema, então, portanto, ele te estabelece um conjunto de regras, né, para você trabalhar numa perspectiva. O que eu penso a respeito é que todo sistema, a partir daquele que o concebeu, ele tinha boas intenções. Ele sempre foi pensado enquanto algo para se alcançar um resultado, né, para se chegar a um resultado de maneira positiva. E a gente tem uma infinidade, então, né, de métodos, de metodologias, de sistemas que pensam em uma maneira eficaz de transmitir o conhecimento. No meu entendimento, acho que todos eles, enquanto boa intenção, né, e buscam um resultado, eles têm algo a oferecer para a gente, em termos de resultado. Mas eu acho que o bom professor e a boa escola, ela está muito preocupada numa espécie de educação que ela não visa só o conteúdo, né? Porque o conteúdo também é parte de uma construção humanista, de uma construção do indivíduo. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que pegar aquilo que melhor adequa àquilo que se ensina, né? E trabalhar de maneira a pensar o aluno no seu todo, né? No seu meio social, né, na sua perspectiva de vida, no seu projeto de vida, na sua maneira de encarar, né, os outros indivíduos, de pensar que nós necessitamos uns dos outros, né, e que todo conteúdo, todo conhecimento é ponto de partida para a construção de uma sociedade melhor. Claro que a gente quer ser bem sucedido enquanto pessoa. A gente quer ter bons trabalhos, bons empregos, né? Mas o ponto de partida da relação, de que a construção do conhecimento é relacional, que a gente necessita uns dos outros, é fundamental. Eu tenho percebido que, em se tratando de pedagogia, não existe uma receita, né? Não. Que a gente possa dizer, essa é a melhor para o Brasil, ou essa é a melhor para o Uberaba. É por aí? Cara, veja bem, toda receita, de certa maneira, ela nos coloca numa perspectiva de seguir passos, de seguir regras, enquadramentos. Então, assim, eu penso que a melhor receita é você retirar o melhor de cada resultado, de cada história. Eu acho que a gente tem que ter essa preocupação com aquilo que deu certo, tentar entender, mas não engessar. Eu acho que a perspectiva da educação no nosso país, de se pensar qual seria a melhor pedagogia, é a gente não se esquecer que a gente vive num país muito desigual, né? Um país que ainda carece de recursos que visam de maneira adequada o mundo da educação, a valorização dos profissionais da educação.
Então, enquanto essas questões não forem debatidas de maneira séria, qualquer tipo de metodologia que a gente tenta aplicar, ela vai ficar sempre como uma espécie de maquiagem. Vai dar murro em ponta de faca. É, uma maquiagem, porque ela não vai tocar nos pontos que são essenciais. Certo. Que sempre será o aluno e o professor. Onde tem um aluno e um professor, e ambos com boa intenção, você tem a perspectiva de educação. Maravilha. Fizemos um parênteses aqui sobre a pedagogia, poderíamos ficar aqui horas, mas eu quero... Sem sombra de dúvida. Eu quero voltar para o seu ofício que nos trouxe aqui a esse papo, que é a produção literária. Tem produção, tem proposta vindo por aí? Sim. Você não deve parar de pensar, eu imagino. Acho que pensar é o nosso motor, inclusive aquilo que nos deixa numa perspectiva de, né, do que a gente chama de saudável, né? Isso. É uma espécie de motivação, né, interna, aquilo que nos coloca a produzir constantemente. Então, veja bem, sim, eu tenho projetos, né, relacionados a esse mundo da escrita. Na verdade, hoje, de maneira mais concreta, 2. Um de poesia que está em processo, né, de elaboração. E outro, eu tenho uma ideia de título que está relacionado, é um estudo do mito de Sísifo que eu estou fazendo. Legal. Que está conversando aí com a poesia, com essa perspectiva de subir, descer, de carregar a pedra, de buscar a pedra de volta, que tem uma série de signos, símbolos, né, que compõem esse mito. Muito com a comunicação, que é a minha área. Sim, sem sombra de dúvidas. Maravilha. Tem esse projeto, ele tem o título provisório de Coisas que Sussurramos na Subida da Montanha, né, que é para provocar o leitor, né, a pensar, né, o que eu penso, o que eu sussurro, quais são os fardos que eu carrego na minha vida, né, e o que eu carrego quando não tenho fardo, né? Então, nesse sentido. E tem um outro projeto que é autoficção, um projeto de autoficção que eu estou estruturando ainda, que está relacionado a uma espécie de romance de formação. Mas que ainda é um projeto mais elaborado, não que o outro não seja, mais elaborado eu digo que vai demandar mais tempo, mais atenção. Sim, e aí caminha, né, dentro da possibilidade, do tempo que a gente tem disponível. Certo. Nesse Você sentido, já tem produção, aliás, né? Sim. Em outras áreas. Conta um pouco disso para nós. Veja bem, como docente de história, ter me formado nessa área, assim que eu terminei a minha formação, eu recebi um convite, né, da professora Maria Áurea, que era coordenadora naquela época do curso de História da Uniub, para escrever para o curso à distância de História. Então, a gente tem 2 trabalhos publicados dentro do curso de História à Distância da Universidade de Uberaba, que é um trabalho de não ficção, um que está relacionado ao descobrimento, né, do Brasil, e outro fazendo um estudo, né, de Minas Gerais no período da extração do ouro. Que legal. Então, esse é o e trabalho. Na área da documentário também você tem uma participação, conta aí um pouco para nós. Veja bem, a gente tem, né, iniciativas artísticas muito interessantes na cidade de Uberaba, principalmente aí dentro do âmbito das artes cênicas, do circo teatro. Certo. Eu tenho 2 parceiros, né, um deles é, né, o professor e artista Myron Angel, que gravou um documentário do seu primeiro espetáculo, né, com leis de incentivo. Deve ser o nosso futuro entrevistado. Sim. Então, para esse profissional em questão, eu produzi, né, a trilha sonora, né, do espetáculo e, nesse caso, do documentário. Certo. E, recentemente, em 2023, também, o professor de teatro, também ator, Rodrigo Chagas, ele estreou pela companhia dele, Pé no Chão. Conhecido. Sim. Ele estreou o espetáculo Ai Quixote e, para esse espetáculo específico, eu escrevi a trilha sonora. Então, a gente faz esse trabalho de música também, é um assunto que a gente conversava aqui nos bastidores, né, que vamos falar muito enquanto artistas a gente acaba assumindo essas demandas, não necessariamente, né, porque a gente quer ser generalista, mas porque essas demandas se apresentam como algo que a gente estuda, que a gente se dedica e que, portanto, nesse sentido, a gente gosta de fazer. Acabam provocando o surgimento de artistas polivalentes também no interior do Brasil. Muita gente pensa que isso é das capitais. Nós temos muito talento aqui, não é, Fred? Sim, muito. Tem essa capacidade, talento, né? De ser um multiverso. Eu acho que, no geral, essa é uma característica do artista brasileiro, né? Se você der uma... É um camaleão. Sim, ele acaba por conta, acho que,
do nosso contexto que a gente vive. E é uma coisa, para não ficar proselitismo, né? Falar que a desvalorização e tudo mais, ele acaba assumindo essas demandas pela necessidade de produzir e ver a arte dele, né, alcançando mais pessoas. Então ele vai preenchendo esses espaços vazios com a sua criatividade, com a sua dedicação, com o seu entendimento, com o seu estudo, e acaba assumindo para si, às vezes, né, títulos, lugares que não necessariamente eram deles, mas que acabam se tornando por essa necessidade de produzir, porque o artista tem isso, né? Esse fogo, essa chama, essa vontade de criar, né? De criação. Inclusive tem uma dicotomia interessante, que não é produção, né? É criação. Criação. Olha só, por falar em criação, mais um trecho aqui, o silêncio branco da página destampou um verso triste no olho. É assim que vai se movimentando a poesia. Isso. A escuridão fez a vela. Eu vou mostrar de novo aqui. Frederico Oliveira. Olha que imagem interessante, né? Só fazer uma ressalva, Paulo? Sim. Essa imagem, ela foi produzida, né, por uma artista aqui da cidade, a Capa, que também é uma excelente profissional, que é a Área Oliveira. Área Oliveira. Que legal. É parente? Não, ela é uma amiga, mas é como se fosse uma irmã, né? Pela qualidade do que produz. Maravilha. Olha, foi um prazer imenso. Esse espaço aqui, que é educativo, está muito aberto e muito receptivo a tudo isso. Por isso eu quero novamente agradecer e dizer, as portas estão abertas, Fred, venha mais vezes. Quero também agradecer bastante, Paulo, esse espaço, essa possibilidade da gente poder falar do que a gente cria, do que a gente está, né, pensando enquanto arte, enquanto escrita. É muito importante para a nossa cidade e para o sistema da arte em si, no geral, né? É uma coisa que se alimenta. Gratidão pelo É sempre momento. assim. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixa a gente fazer parte desses momentos da sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade e para emendar o noticiário cultural, a gente lembra que o grupo uberabense inicia as aulas de dança a partir desta terça-feira. Se você gosta de sacudir o esqueleto, como dizem alguns, não perca essa oportunidade, confira na reportagem. Olha, nossas aulas é abertas para qualquer pessoa, né, de qualquer idade. Se for menor de idade e com responsável, com os pais, né, nossas aulas todas terças e quintas-feiras, 7h30 da noite, lá no Salão da Igreja São Judas Tadeu, aqui no bairro Fabrício, em Uberaba. Agora, como é que nasceu essa ideia, Marcos, que você teve de montar um grupo de dança com músicas de flashback? De onde é que surgiu essa ideia? Na verdade, a minha esposa foi minha incentivadora, né? Porque ela sabe que eu gosto, né? Tem muitos anos que eu danço. Aí foi a minha esposa mais 4 amigos que incentivou a gente a dançar. As pessoas foi gostando, vendo, falaram, por que vocês não ensinam? Aí a gente montou o grupo, a gente fez uma brincadeira e virou um projeto. Deu muito certo. Quer dizer, vocês começaram literalmente dançando, se reunindo nos fins de semana com amigos. E as músicas, quem que escolhe esse repertório? Bom, hoje o craque das músicas é o Luiz, né, Garcês e o Fabinho. São eles que escolhem, trabalham nas músicas. Hoje a gente estuda, a gente faz um estudo, né, para a gente dar aula tudo certinho,
né, para agregar todas as pessoas. A gente estuda os ritmos, né, as idades, para a gente dar uma aula para todas as pessoas, um cuidado para não causar lesão, né, somente saúde mesmo. Agora, como é que é o critério, né? Que tipo de música que vocês aceitam nesse grupo? Quem que escolhe essas músicas? Vocês costumam se reunir? Porque a gente tem ideia de que os anos 80 foram, né, muito fortes para esse tipo de música, para o flashback. Mas como é que funciona com vocês a escolha desse repertório? Na verdade, o nosso grupo é muito aberto, né? A gente escuta a opinião de todos, né? Aí um falou, essa música aqui, olha que legal. A gente vai, escuta, a gente procura saber quem é o cantor, né? Se vai ser legal para a dança. E a gente, em comum acordo com todos, a gente pega e leva a música dessa forma. Todo mundo escolhe, todo mundo tem a opinião e a liberdade para escolher a música. Mas assim, quem trabalha nas músicas mesmo é o Luiz, né, e o Fabinho. E se a pessoa for menor de idade, também pode participar, mas tem que ter um responsável, é isso? Exatamente. Hoje a gente tem alunos de 2 anos de idade e tem alunos de 80 anos de idade. Legal. Então, reforçando, fala aí para nós o local onde é feito, onde acontecem as aulas, né, do grupo de dança e como é que faz para participar. Então, nossas aulas, pessoal, é terças-feiras, quintas-feiras, no Salão da Paróquia São Judas Tadeu, né, no bairro Fabrício. O endereço certinho é Praça São Judas Tadeu, número 100, bairro Fabrício. Tem algum telefone, rede social que você queira divulgar? Sim, a gente tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook, TikTok, todos são @uberadense. Pessoal, mas é Uberadense com DE, não é dance não, é Uberadense no final, ok? Legal. Parabéns, sucesso para vocês. Obrigado, tá? E o nosso projeto, sim, cada dia que passa a gente está crescendo mais ainda. Lembrando que a gente também faz aulões beneficentes, né, para arrecadar alimento, para ajudar as pessoas que realmente precisam. Então, o nosso telefone é 034 991 35 2868. Eu estava em casa com ele e eu sei que ele gosta muito, né, da dança, do ritmo, né? E aí eu falei com ele, vamos começar a dançar. Aí a gente começou a dançar numa praça e acabou que a gente convidou um outro amigo nosso. A gente começou a dançar, todos 3 juntos na praça, e o pessoal passava, olhava. Tem umas amigas minhas de um grupo que gostou também de ver, aí já pediu para poder a gente dar aula. A ideia foi crescendo. Agora me conta uma coisa, e na família e entre os amigos mais próximos, como é que a ideia bateu? Os amigos foi porque foi vendo a gente dançando, né? E sempre a gente estava aí nos bailes, nos flashbacks, e aí foi surgindo essa oportunidade de estar formando o grupo, e a gente deu o nome, fez a arte das camisetas, né? Surgiu do meu marido, né? Do Marcos, eu e minha filha, a Isabela. Nós vamos depois fazer umas imagens aqui da Isabela também, mas eu queria que você me contasse o seguinte, então um ambiente familiar, a família toda pode participar? Sim, é amigos e a maioria é casal, né? É casal, tem os filhos, tem os netos, aí tem os amigos, que a gente tem essa oportunidade de fazer grandes amizades nesse meio do flashback. Aliás, você está aqui com a sua neta, é isso? Sim, estou com a minha neta, a Flor de Maria. Mostrando que é realmente um ambiente familiar. Sim, ela gosta, tem as filhas do Fabinho, né? Também que gosta muito, que integra também. E a gente é só alegria quando está junto. Empresas também que quiserem colaborar, quiserem incentivar esse projeto, tem espaço. Sim, a gente gostaria de pedir parceria, né? As empresas que querem estar junto com a gente, agregando, né? Porque o grupo precisa de ajuda nesse sentido, porque tanto emocionalmente, né? Falando, a gente tira as pessoas do estresse, a gente tira da depressão, né? Pensamentos. Sim, dos maus pensamentos, né? Das drogas, do álcool, né? O intuito do grupo é esse, é a gente colaborar nesse sentido, né? O emocional
e acaba que a pessoa vai se encontrando. Eu danço muito. Você dança sozinha, você dança com as pessoas? Conta um pouco disso aí para mim e convida os seus coleguinhas para participar também. Eu danço com as minhas amigas. São muitas amigas? Mais ou menos. Então faz o seguinte, olha para aquela câmera ali, convida os coleguinhas que você tem, até quem você não conhece, para fazer parte do grupo também. Chama aí. Gente, eu convido todo mundo para participar do grupo Uberabense. E assim nós encerramos mais esta edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV. Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8:30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.